Emanuel, eu iniciarei comentando com você sobre a questão, eu posso dizer assim, política religiosa. Nós sabemos que muitos pastores, Emanuel, profetizaram, muitos pastores aderiram, como nós sabemos, à campanha do Inominável, que eu não falo o nome dele, você sabe. E a gente sabe que isso aí foi um erro fatal, porque não se mistura igreja com política. Cheguei a ver em igrejas a foto do Inominável e todos adorando, como se fosse ali um Deus. E as profecias que se seguiram, não só de pastores, mas de profetas, de mulheres, dizendo que ele seria o próximo presidente. E ele próprio, numa arrogância, que eu posso dizer assim, exacerbada, ele disse: só Deus me tira dessa cadeira. Como se ele tivesse uma prepotência no falar, que desafiou indiretamente Deus, que só Deus, qual ser humano que pode dizer, olha, só Deus me tira daqui. Nenhum ser humano pode ser tão prepotente. E nós vimos que o povo, de forma pacífica, mesmo contrariando tudo isso que eu te falei, mais ainda o assédio eleitoral dos empresários, da Polícia Rodoviária Federal fazendo blitz, evitando que o pessoal chegasse nas urnas. E, felizmente, o Brasil hoje está mais feliz. O Brasil hoje, eu posso dizer assim, a gente voltou a pelo menos sonhar, coisa que era difícil, eram tempos difíceis. Pelo menos a nossa democracia está voltando ao normal. Aí eu te pergunto, Emanuel, qual o papel da igreja na sociedade, ao ponto de dissociar totalmente aquilo que Jesus pregou para se associar a um segmento político? Me fala alguma coisa, Manuel, já que você é pastor, você tem um conhecimento teológico bem mais do que meu simples conhecimento bíblico. Me fala alguma coisa sobre isso, Manuel. A Igreja de Jesus Cristo, a função dela sempre foi falar do amor de Deus por intermédio de ações. Então, teve momentos que Jesus disse: bem-aventurado são aqueles que ouvem as minhas palavras e as põem em prática. E daí Jesus foi o representante no sentido, ele representou o próprio amor de Deus. Jesus representou a tolerância e ainda representa por intermédio da sua palavra e da sua igreja, que hoje ficou para propagar a sua mensagem, a mensagem de esperança, a mensagem aos desvalidos, aos pobres. Jesus falou da tolerância com o diferente. Acabamos de falar, antes mesmo do programa, estávamos aqui de forma assim bem seletiva, no sentido da palavra, da tolerância, né? Falar aqui sobre o bom samaritano, mesmo o povo samaritano, apesar que o termo samaritano é tido como pessoa idônea no seu significado. Mas os judeus tinham uma discussão muito séria e antiga contra os samaritanos, né? Até com o povo samaritano. E aí nós vemos Jesus abrindo espaço e pregando a parábola, como o diácono Alexandre e o doutor Luiz Miguel estão aqui, do bom samaritano. A gente discutia sobre isso. Ver uma pessoa caída no chão e levantar. E aí a igreja ela tem esse propósito de levantar. O Antigo Testamento tem um texto que fala assim: põe-te em pé e falarei contigo. Quer dizer, Deus não quer ver o homem caído. Então Jesus veio para levantar o homem através do seu sacrifício na cruz do Calvário. De forma que não havia possibilidade nenhuma de associação de Jesus e a política. Nunca houve no seu tempo de ministério e muito mais hoje. Então a Igreja de Cristo ela tem que estar completamente assim isenta em todos os aspectos, mas preparada para sempre ter uma palavra
de esperança para as pessoas que estão caídas. Então, política e igreja, elas não andam juntas. Acredito muito que a igreja ela pode dialogar, ela dialoga com a ciência, a igreja pode dialogar com o diferente, pode dialogar com a política, no sentido como pessoa social, mas não no sentido da cruz. Nas tribunas dos templos sagrados, o espaço ali é só para a pregação do evangelho da cruz, o evangelho do arrependimento. Como é que eu vou levar qualquer pessoa, o inominável, como o senhor bem disse, ou qualquer pessoa, e falar dele, ou de uma propaganda, talvez de uma mercadoria? A tribuna, o púlpito não foi feito para isso. O púlpito foi feito para a pregação do evangelho da cruz. Então, assim, a princípio, o que aconteceu nesse momento no Brasil, e eu com todo respeito quero dizer aos irmãos, uma crise. Estamos vivendo uma crise no protestantismo brasileiro, onde muitos líderes levaram as suas ovelhas a acreditarem em um ser humano. Nós temos que ter esperança em Cristo. Na igreja, eu nunca vou poder, ninguém, em nenhum momento, tanto no seu princípio, como Jesus fez, e até a sua volta, colocar uma pessoa, um ser humano, seja ele pastor, seja ele sacerdote, seja ele príncipe, seja ele rei, seja ele presidente de uma república, tendo essa pessoa como fonte de inspiração e de fé. A fé da igreja, a fé dos nossos irmãos, está depositada em Jesus Cristo, na pessoa de Cristo, na palavra de Deus, e não em pessoas. Então, o que nós vivenciamos realmente foi um pesadelo. E graças a Deus, como o senhor bem disse, a igreja, ela tem que refletir, ela vai ter que repensar que igreja nós queremos para a condução desse século XXI. Porque nesse momento em que nós estamos, ficou muito equivocada a decisão dos pastores, doutor Miguel.